Pedi e obtereis. Kardec, ele tem uma forma muito lúcida de estruturar o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sempre coloca uma mensagem evangélica, coloca a sua posição em relação àquela mensagem evangélica. Então, fica uma coisa muito mais fácil para que a gente possa compreender. E esse capítulo, ele inicia com o seguinte subtítulo: Ajuda-te e o céu te ajudará. Baseado em uma passagem em que Jesus diz assim: Peça e vos será dado. Peça e vos será dado. Busca e acharás. Bata e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede será concedido. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate a porta se abre. E aí Jesus coloca uma pergunta interessante. Vós, homens, se o filho lhe pedir pão, vocês dariam pedra? Ou se ele pedisse peixe, vocês dariam serpente? Se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, que dirá do Pai Celestial que é perfeito? Não dará coisas maravilhosas àqueles que pedirem? Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender essa passagem e, às vezes, nós entendemos de forma um pouco equivocada. Peça e vos será concedido. Busca e acharás. Bata e a porta se abrirá. Ah, então basta que eu peça, basta que eu bata a porta, basta que eu busque. Na realidade, meus irmãos, essas três atitudes que Jesus nos passa, peça, busque e bata, não são indicativos passivos, mas ativos. Nós imaginamos assim, eu vou pedir a Deus em oração e Deus irá me conceder. E quando não concede, nós ficamos chateados com Deus, muitas vezes. Se temos uma maior compreensão, nós entendemos que nós pedimos e não ficamos chateados, mas ficamos numa situação, mas por quê? Por que Deus não me concede? E esse subitem é tão interessante. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não basta pedir. Há necessidade de fazermos a nossa parte. Tudo na vida, absolutamente tudo na nossa existência como espírito imortal, não importa se estamos na condição de encarnados ou desencarnados, é sempre uma dupla entre eu e Deus, em que Deus faz a sua parte e eu sou convocado a fazer a minha parte. Se eu peço e não faço a minha parte, como que Deus, fazendo a dele, vai suprir a minha parte?
É muito elucidativo o exemplo do aluno que, durante uma semana, ao invés de se preparar para a prova, ficou em outras atividades. No dia da prova, ora a Deus para que Deus o abençoe na prova, que ele vá bem na prova. Só que ele não fez a parte dele. E aí? Ele vai tirar 10? Não vai. Com muita sorte, não tira 0. E aí, muitas vezes, a gente culpa a divindade. Ou fala, por que eu estou orando errado? Né? Por que ele não me ouve? Né? E aí, nas situações da nossa vida, nos problemas principalmente, eu oro e Deus me atende. Eu oro e parece que continua da mesma forma. Indicativo que precisamos fazer a nossa parte. Porque sempre que nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. E quando nós fazemos e temos a consciência tranquila que a nossa parte foi feita, e mesmo assim não ocorre, nós recordamos da questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus, a primeira característica de Deus, inteligência suprema. Se eu peço uma coisa, faço a minha parte, mas não ocorre, não quer dizer que Deus não fez a dele. Quer dizer que a inteligência suprema chegou à conclusão que ou aquela situação que eu pedi não traria nenhum mérito para mim, não traria nada de bom para mim. Ao contrário, poderia me trazer um prejuízo moral, ou ainda não é o momento. Mas nós temos uma pressa muito grande nas coisas, né? Então, a partir daí, nós compreendemos aquela questão que está no Pai Nosso. E que muitas vezes a gente passa por essa frase rapidinho para que Deus não ouça. Seja feita a tua vontade. A tua vontade. É necessário que nós façamos a nossa para angariar méritos de receber, mas que seja feita a tua vontade. Se mesmo eu fazendo tudo que me é necessário para que eu alcance isso, se for da tua vontade, ocorra. Mas se a sua infinita e suprema inteligência constatar que não é o momento ideal, que não ocorra. E aí eu me recordo de um famoso filósofo do século XIX que dizia assim: o pior castigo para o ser humano é conceder a ele tudo que ele quer. Imagina, meus irmãos, se Deus nos concedesse tudo que a gente pediu na vida, principalmente na fase mais moça, na adolescência, na infância, na fase mais jovem. Quantas coisas que a gente pediu chorando muitas vezes, que eram, hoje nós vemos, ser inúteis. Mas Deus está presente na nossa vida. Então, esse ajuda-te e o céu te ajudará
é uma afirmação ativa, é uma convocação ao trabalho, para que nós possamos trabalhar pela nossa evolução, quebrar de uma vez por todas essa herança ancestral de séculos, que Deus vai fazer tudo por mim e eu não preciso fazer nada. Porque, como certa vez eu ouvi de um palestrante, Jerônimo Mendonça, que por si só é um exemplo, ele disse assim: nós pedimos a Deus uma boa colheita, mas aguardamos que Deus não só conceda a semente e a terra, mas are a terra, plante a semente, mande a chuva, colha e, se possível, nos dê na boca. Logicamente que isso não vai ocorrer. Então, a partir daí, nós compreendemos que existe na nossa vida o que é de Deus e o que é de nós. A minha vida está nas mãos de Deus. Sim, claro, todas as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade em relação à nossa vida. A parte de Deus é: você alcançará a perfeição. Isso é a determinação de Deus. Isso é o único fato que não tem saída. É a única fatalidade da nossa existência como espírito, um dia nós alcançaremos a perfeição. Isso é a vontade de Deus. Agora, para isso, Deus concede, através dos seus missionários, dos orientadores espirituais, dos nossos mentores de luz, o caminho reto. E desculpa fazer isso com vocês, recordar as aulas de matemática. Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Qual é a menor distância entre a minha condição moral agora e a perfeição? A reta do cumprimento das leis divinas, para que a consciência, que é a lei de Deus presa em nós, questão 621, possa harmonizar com a vontade de Deus. Então, a partir daí, Deus nos concede a bênção da fatalidade da perfeição e nos orienta de todas as maneiras para termos uma trilha reta, uma linha reta para chegar lá, a mais fácil possível. Essa é a parte de Deus. Nos dá todo o suporte para chegarmos à perfeição. E qual a nossa parte? Seguir essa reta à risca. Mas Deus quer filhos independentes. Ele não quer escravos. Porque se ele quisesse escravos, ele tinha nos feito já perfeitos, sem mérito nenhum. Ele quer nos ver alcançar a pureza e a perfeição pelas nossas pernas. Então, o caminho final, Deus nos concede a todos a perfeição. Nos concede a oportunidade dessa linha reta dos nossos planos reencarnatórios. Agora, se nós vamos seguir a risca ou não, depende de nós. Por isso que Jesus fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Peça e vos será concedido. O pedir aí
não é apenas pedir com a boca, é pedir com os atos que vão lhe conceder essa bênção que você está pedindo. A felicidade, a paz, a perfeição. Então, a nossa vida é um eterno GPS, Waze, que é o mais comum no carro, e hoje todos nós conhecemos, todos nós lançamos mão do GPS quando vamos fazer uma viagem ou quando vamos em algum local que a gente não conhece. Não é assim? E como que é o GPS? Como que é o Waze? Você é traçada a rota, da onde você está para o ponto que você tem que chegar. Do ponto de vista espiritual, é chamado plano encarnatório. Você traça uma linha reta, a mais fácil, a mais cômoda, a mais prática, para você chegar em determinado ponto. Plano encarnatório. Aí, você pega o carro e o carro fala assim, o Waze fala assim para você: vire à esquerda. Por que ele está pedindo para você virar à esquerda? Porque se você virar à esquerda, você vai manter-se no curso mais rápido, mais simples e mais fácil para chegar no seu destino. Só que muitos de nós faz o quê? Você não manda em mim. Eu vou para onde eu quero. O Waze fala para ir à esquerda, você vai à direita. Você vira à direita. O que acontece no momento que o GPS te manda ir para a esquerda e você vai para a direita? Automaticamente ele reconhece que você está fora da rota e aparece lá, ou fala, recalculando rota. E aí, aquele caminho que ia ser curto, rápido e rasteiro, como se diz em Cerqueira, você tem que fazer uma volta imensa para poder chegar no mesmo ponto. A nossa vida é assim. Ajuda-te e o céu te ajudará. O que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir as orientações do Waze divino. Está dentro de nós. E aonde que está esse Waze divino? A consciência. A consciência fala a nós, diante de uma dificuldade, de uma tentação, de alguma situação da vida, segue à esquerda. Segue pelo caminho X. Se a gente seguir por esse caminho, que a consciência manda, a gente vai estar na rota. A nossa encarnação fica muito mais fácil. Mas se a gente fala, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou seguir pela rota Y, porque a rota X é mais difícil, a rota X, ela me obriga a vencer o meu orgulho, a vencer o meu egoísmo, a perdoar. E eu não quero perdoar. Eu não quero abandonar o meu orgulho, eu não quero abandonar o meu egoísmo. Então, eu sigo a rota Y, que é a mais fácil, que é a mais simples, mas que traz um transtorno escondido. No momento que eu pego a rota Y, a rota que não estava prevista para mim, a minha consciência, através das leis divinas, recalcula a rota. E os amigos espirituais recalculam a minha rota da trajetória. E Deus permite que essa rota seja recalculada, não porque Ele quer, mas porque nós quisemos. E aí, aquela trajetória que seria simples, seria mais fácil, que inicialmente daria um trabalho a mais, mas depois ia valer a pena, eu recalculo a rota e a minha trajetória de vida muitas vezes aumenta em várias dificuldades. O que está
inscrito no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, item 4 e item 6, causas atuais e causas anteriores das aflições. Ou seja, sempre que você passa por uma determinada aflição, uma determinada dificuldade na sua vida, seja qual for, todas elas são consequências, nunca causa. E nós, muitas vezes, encontramos a causa dessa dor, dessa aflição, dessa dificuldade nessa existência. E se não encontrar nessa existência, com certeza encontrará em existências anteriores. Por quê? Porque em algum momento o GPS da nossa consciência disse, pegue a esquerda. E eu falei, não, eu que mando em mim, eu vou à direita. E recalculo a rota. E muitas vezes, essa nova rota, que não teria inicialmente uma doença, passa a ter. Que inicialmente não teria um parente difícil, passa a ter. Que inicialmente não me colocaria em tantas expiações, passa a ter. E aí, nós ainda vinculados àquela herança ancestral de que Deus é o supremo poder no sentido de punir quando a gente peca. E por isso que a doutrina espírita não gosta dessa palavra, porque pecado virou quase uma palavra muito pejorativa. Porque quando você peca, dá uma impressão que não tem mais jeito, você é um pecador. Quando você erra, você repara o erro. E como você repara o erro? Recalculando a rota para que você passe por situações na sua vida que lhe habilitem a oportunidade de reparar o erro que você cometeu. Não é Deus que manda a doença. Não é Deus que manda a provação econômica. Não é Deus que manda o parente difícil, a família desregulada. Não é Deus. Sou eu. E, gente, vou ser muito sincero com vocês. Quanto mais rápido a gente entender isso, eu sou o grande responsável pela minha existência, na condição de encarnado e desencarnado. Quanto mais rápido eu aprender isso, mais fácil será a minha vida. Porque mais frequentemente, quando alguém me pisar no calo, ao invés de eu reagir, eu ajo. Eu penso assim, não vale a pena. Eu não vou recalcular minha rota só para satisfazer o orgulho de ferir ele também. Sempre que um parente difícil me falar palavras duras, não vale a pena. Eu estou no meu caminho. Isso vai passar. E aí a gente não vai recalculando a rota. E aí a gente vai seguindo a rota que Deus preparou a nós através dos seus mensageiros. E aí nós chegamos ao final dessa jornada mais rapidamente. Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Quanto tempo leva para chegarmos à plenitude? Depende. Tem espíritos que é uma maravilha. Por quê? Porque se mantém no caminho reto. Agora, tem espíritos que demoram muito mais. Muito mais. E aí, quando a gente lê, por exemplo, Libertação, o quinto livro da série No Mundo Espiritual de André Luiz, e a gente encontra Gregório, que estava nas regiões inferiores do mundo espiritual há 900 anos, a gente leva um susto. Foi Deus que colocou ele ali?
Foi ele. E por que ele ficou 900 anos? Porque ele levou 900 anos para reconhecer que o grande responsável pela vida dele era ele mesmo. E a gente fala, nossa, 900 anos? Pessoal, uma vez eu vi um vídeo, porque se eu não tivesse visto o vídeo, eu acharia que era mentira. Chico Xavier, certa vez, falando assim, pessoal, não se iludam, nós não viemos das regiões luminosas, a gente veio das regiões inferiores. E todo mundo, nossa, e não é. A gente não tem ainda muito do egoísmo, muito do orgulho, muito da inveja, muito da vaidade. A gente tem. Mas isso não é para despreciar ninguém, isso não é para baixar a bola de ninguém. Não, isso é um alerta. Que o preço da vitória é a eterna vigilância. Por quê? Porque nós ainda, não obstante estarmos compromissados com o bem, nós ainda carregamos o mal dentro de nós. E como? E como vencer isso? E como entregar-se a Deus? E como seguir esse GPS divino da consciência? Aí vem o segundo item do capítulo 25. Observai os pássaros no céu. Não acumuleis tesouros na terra, que a traça corrói e o ladrão rouba, mas acumulei tesouros no reino dos céus, porque lá as traças não roem e nem o ladrão rouba. Por quê? Porque é dentro de nós. E aí Jesus fala assim, o reino dos céus está dentro de vós. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu gosto de uma outra tradução que diz o seguinte: aonde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Ou seja, aonde está o teu pensamento? Aonde está o grande tesouro? Naquilo que vai ficar? Ou naquilo que é eterno? Quando a gente chega aqui na Terra, a gente recebe tudo. Nem o corpo é nosso. A gente recebe o corpo dos nossos pais. Encarna peladinho, carequinha, sem cabelo, sem dente, sem nada. E somos agraciados com tudo que a gente precisa para sobreviver. E vai crescendo e vai recebendo dos pais, da família, dos amigos, da sociedade, do trabalho, todas as condições necessárias para a gente viver na Terra. Mas nós estamos no mundo, não somos do mundo. Dia virá que a gente vai ser convocado a voltar para casa. E nesse dia, tua conta bancária, teu carro, tua casa, teu trabalho, teus compromissos, o teu corpo vai ficar. E o que você vai levar? O que eu vou levar? O que nós vamos levar? A gente vai levar aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói. As nossas aquisições morais. O nosso tesouro. Porque todo mundo quer chegar no mundo espiritual e acordar numa colônia
cercada de amigos, de familiares. Todo mundo quer isso. Eu também quero, claro. Mas a gente está depositando o tesouro no lugar certo para conseguir isso? Será que meu tesouro não está na terra? E a gente vê na reunião mediúnica, né, que é um laboratório de estudo aplicado da doutrina espírita. Quantos espíritos passam pelo adormecimento da morte física e acordam na sua casa, no seu trabalho, nas regiões inferiores da vida? Por quê? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A pessoa sempre guardou como tesouro principal da sua existência os bens materiais. Aonde que ele vai acordar? Junto aos bens materiais. Ele sempre guardou no seu coração o tesouro do mal aos outros. Aonde que ele vai acordar? Em regiões vibratórias consistentes a esse tipo de prática. Não vos inquieteis com que iremos beber ou comer. Olhai os pássaros. Não plantam, nem semeiam, nem colhem em celeiros, mas Deus os alimenta. Deus os alimenta. Vós não sois mais que eles? Diz Jesus. E aí ele coloca uma frase que eu acho essencial. Ele diz: quem de vós, por mais cuidados que tenham, por mais ansiosos que sejam, podem acrescentar à sua altura um côvado? O que é isso? Côvado é uma expressão utilizada em Israel que denominava alguns centímetros. Tá? 15 centímetros, se não me falha a memória. Alguém pode, por mais ansioso que seja, por mais cuidado que tenha, aumentar a sua estatura em 15 centímetros? Mas eu gosto demais de uma outra forma de interpretar isso. Quem de vós, por mais ansiosos que sejam, numa sociedade hoje que a ansiedade é uma epidemia, quase uma pandemia mundial, quem de vós, por mais ansiosos que sejam, pode acrescentar um segundo à sua vida física? Quem de nós? Ninguém. Por quê? Porque isso nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, só o Pai sabe. Então, a partir daí, a gente começa a ver que toda a nossa existência está nas mãos de Deus, mas que depende da gente as escolhas. O que beberei? O que comerei? Veja as aves do céu. O que vou vestir? A roupa, o corpo não vale mais do que a roupa? O espírito não vale mais que o corpo? Vê os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, o mais poderoso dos reis de Israel, nem mesmo ele se vestiu com tanta beleza. Se Deus faz isso a uma erva do campo que hoje está aqui, amanhã é jogada na fogueira, o que não fará aos seus filhos bem-amados? Então, meus irmãos, a confiança em Deus, saber que Deus é nosso Pai, isso a gente sabe, a cabeça sabe. O problema é fazer o coração sentir isso. Em todos, e eu gosto de dizer isso, a palavra todos não cabe exceção. Todos nós somos filhos de Deus.
Não existe um espírito no universo que esteja abandonado do amparo divino. E aí Jesus diz assim: a cada dia basta a sua aflição. Não vão se preocupar com o que vai vir amanhã. Amanhã é outro dia. Um tempo atrás já, eu ouvi uma outra frase que achei tão incrível. Ele colocou assim: os maiores sofrimentos da minha vida foram por situações que nunca aconteceram. Ou seja, sofre antecipadamente. Então, a partir daí, a gente compreende que nós estamos guiados por Deus. Porque, infelizmente, a gente traz a ideia ancestral de um Deus humano, um Deus que se irrita quando a gente peca e fica feliz quando a gente acerta. Não é assim. Vamos voltar ao GPS? Quando o GPS da minha consciência diz vá à esquerda e eu vou à esquerda, seguindo o meu plano encarnatório, Deus olha para nós e nos abençoa e se alegra. Mas quando o GPS da nossa consciência diz assim, vá à esquerda, e a gente fala, não, eu vou à direita, porque ninguém manda em mim, e lá vai recalcular a rota com doenças, com dificuldades, com problemas que não estavam previstos no nosso plano encarnatório, o que Deus faz? O Deus humano, o Deus criado pelos homens, se ira, fica com raiva e nos castiga. Mas o nosso Deus não é assim. O Deus, suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, não é assim. No momento que a gente erra, ele se apieda ainda mais de nós e nos ampara e nos abençoa ainda mais. Porque Jesus disse, se o pastor tem 100 ovelhas e uma se perde, ele abandona as 99 e segue atrás da que perdeu. E quando encontra, faz uma festa. E Jesus fala, os doentes que precisam de médico e não os sãos. Madre Teresa chega a dizer o seguinte: ama seus amigos porque eles merecem. Ama seus inimigos porque eles precisam. Então, nós precisamos desenvolver dentro de nós o sentimento de eternidade, o sentimento de paternidade divina, para que a gente flua na nossa vida com mais tranquilidade. Imagina se nós hoje mudarmos de tal forma que a gente só siga o GPS divino da consciência, evitando tantos erros. Imagina se você tirasse da tua existência atual 50% das dificuldades que ela tem. Seria um paraíso. A gente pode fazer isso, mudando a causa. Porque toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade é efeito. E aí Jesus conclui esse capítulo. Busque acharás. Ele nos mostra primeiramente a nossa responsabilidade. Depois nos mostra a necessidade da confiança, da presença constante de Deus na nossa vida. E aí ele termina, não vos inquieteis com a posse do ouro. Terceiro item desse capítulo. Quando ele fala assim, não vos inquieteis com a posse do ouro e da prata. Não levem 2 túnicas, 2 capas. Não levem bornais.
que é uma pequena sacolinha de couro onde se colocava dinheiro. Isso ele fala aos apóstolos quando ele está encaminhando os apóstolos para pregar o evangelho. Ele fala: chegais numa casa e dizes que é do bem, dizes que é do amor, mostrando a eles que você não tem posses materiais, mas que você tem posses espirituais. E se eles aceitar, fique. E se eles não aceitarem, saia e segue teu caminho. Então, meus irmãos, na divulgação do Evangelho, seguiremos a orientação de Jesus. Não vos inquieteis com os tesouros no reino da terra. Não vos inquieteis com os bens materiais. Que os bens espirituais são aqueles que realmente valem. Se entregar. As pessoas acreditam que ter fé é acreditar em Deus. Não é. Acreditar não é fé, é escolha. Fé é outra coisa. Fé é entrega. Fé é entrega. Quando você entra em um avião para viajar e você entrega a sua vida na mão de um piloto que você sequer conhece o nome, isso é fé. Quando você vai fazer uma cirurgia e você apaga na anestesia e entrega a sua vida física a um médico que você não conhece quase nada dele, isso é fé. Da mesma forma, nos momentos mais delicados da nossa vida, vamos praticar a fé. Entrega a Deus. Já dizia a minha avózinha, o que não tem remédio, remediado está, já está com remédio. Porque se não tem jeito, Deus tem jeito. Meimei fala assim, Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E quer ver, só para que a gente possa encerrar, Chico Xavier, ele fazia entrega de alimentos a um grupo de necessitados que moravam embaixo de uma ponte caída, nas periferias ali de Uberaba. E ele sempre levava comida, roupa, remédio. E naquele dia ele não tinha nada, absolutamente nada para dar. E estava quase chegando na hora de ir. Ele orou no grupo espírita da prece. E o Dr. Bezerra lhe apareceu e disse assim, Chico, pegue várias caçambas e encham com água. Eu vou frutificar a água. E você leva aos nossos irmãos. Ele pegou várias vasilhas e colocou água. Foi frutificada. E ele saindo meio receoso, né? Eu vou oferecer água frutificada. E aí, a hora que ele se voltou para sair pela porta de saída, ele viu no alto da porta escrito: guarda a tua fé em Deus. E ele foi. Chegou lá, meus irmãos, me perdoem. Em lágrimas, ele disse, me perdoem. Eu, infelizmente, hoje não tenho nada de material para vocês. Mas o Dr. Bezerra abençoou essa água. E tomem, que vocês vão encontrar o sustento para os seus corpos. Aqueles que estavam ali, muitos,
habituados apenas a receber, começaram a ficar bravos, começaram a querer investir contra o Chico. E o Chico, naquela situação, quando uma mulher levanta e fala: meus irmãos, o seu Chico vem aqui por livre e espontânea vontade, toda semana nos trazendo auxílio, e nós agora que ele não pode, a gente vai agir dessa forma, vamos auxiliá-lo, ele estará conosco aqui com o pouco que a gente tem. E nessa confusão toda, para um caminhão. As luzes, o caminhoneiro sai e fala: quem é Chico Xavier? E ele fala: ai meu Deus, só faltava isso. Sou eu. Olha, eu sou fulano de tal. O senhor lembra do doutor fulano de tal, de São Paulo? Era um homem muito rico. Na época, ele era provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E ele recebeu, certa vez, uma carta do seu filho desencarnado e ficou muito feliz e disse assim: Chico, um dia eu vou te ajudar. Pois bem, eu estou trazendo, seu Chico, um caminhão com mantimentos, um caminhão lotado de mantimentos. Só que o pneu furou na estrada e eu atrasei. A hora que eu cheguei no centro, que era o endereço que haviam me dado, já tinha acabado tudo, não tinha mais ninguém. E eu falei: meu Deus do céu, e agora para encontrar o seu Chico, como é que eu faço? Quando eu estava a ponto de desistir, um homem saiu do centro e falou: você está procurando Chico Xavier? Estou. Olha, ele está numa vila, assim, 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 distribuindo alimentos lá. Você pega reto aqui essa rua, você vai reto, tantas quadras, daí você vira à esquerda, segue reto, vai passar por uma lombada, vira à direita, você vai chegar lá no fim, tem uma ponte caída, ele está lá. E aí ele contou para o Chico, né? E aí ele se volta e diz: ah, meu filho, que bênção. Eu só queria saber o nome dessa alma caridosa que te ajudou a me encontrar. Ele disse: era um homem muito bem apessoado, barbas longas e brancas, olhos infinitamente azuis. Ele disse que era médico. O nome dele, Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, Deus não nos desampara nunca. Principalmente quando a gente escolhe errado o caminho. Mas o fato de você escolher errado o caminho, ou de nós escolhermos errado o caminho, não quer dizer que a gente perdeu a existência. Quer dizer que Deus está mais apiedado de nós e mais aconchegado ao nosso coração para nos trazer de retorno ao caminho reto. Porque Chico já dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode mudar hoje e fazer um novo fim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tá aí.